Quero saudar a todos e a todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E na abertura desse culto, eu quero ler o Salmo 133, que o salmista começa exclamando assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma bênção. E no final ele diz até assim, o salmo é curto, mas ele diz: ali, quando os irmãos vivem unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É verdade que essa crise tem nos ajudado a nos aproximar mais de Deus e uns dos outros, através das redes. Estamos procurando saber como é que o irmão está, quem está passando por alguma dificuldade. Isso é bom, porque Deus está nos unindo cada vez mais, como família de Deus. E ali, como ele diz, ele ordena a sua bênção e a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus, porque mesmo nas dificuldades, com o Senhor, nós vamos ser mais unidos e sairmos mais fortes para a nossa vida normal, para os nossos cultos públicos. Pai, aqui estamos mais uma vez agradecidos ao Senhor pela tua bênção. É o Senhor que tem feito de nós um só povo através de Cristo Jesus e nos ajuda a viver essa verdade, essa realidade, esse amor que não tem fronteiras, que não tem barreiras, que através de Jesus possamos superar todas as crises e adversidades. Fortalece essa união do teu povo e nos ajuda a viver mais fortes e unidos na tua presença. Recebe nosso culto e nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Andam procurando a razão de viver, desse mundo mal quero paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor,
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. No momento em que celebramos a ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus, sua vida, sua morte e a sua ressurreição. Então, no momento da ceia, lembramos disso, do seu sacrifício. E vamos ler Mateus capítulo 28, versículo de 1 a 10. Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 10. Diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: Não temais, porque eu sei a quem buscais. Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. E depois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, porque ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Então a grande notícia não veio dos palácios, não veio de nenhum outro local. A grande notícia veio de um sepulcro vazio. Um local que todos imaginam encontrar o fim da vida, onde todos estão encerrados, simplesmente. Mas o anjo anuncia às mulheres que buscavam Jesus, buscavam morto. Elas anunciam a ressurreição. Anuncia a vitória que Cristo teve sobre a morte. E manda ela avisar aos seus seguidores, aos seguidores de Jesus. Esta é a grande notícia. O momento em que comemoramos a ceia do Senhor. Nós lembramos do seu sacrifício, da sua morte e principalmente da sua ressurreição. A nossa diferença para outra religião
é que o nosso Senhor não está no túmulo. Qualquer outro você pode ir e visitar o túmulo dele, que está lá, o corpo. O nosso Senhor ressurgiu e o túmulo está vazio. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não deve haver. Não há. Nesse período de epidemia, onde muitas pessoas estão com medo da morte, de morrer, nós não devemos ter esse medo. Devemos ter cuidado, mas temer não, porque o Senhor superou a morte. Ele ressurgiu e a morte não é o fim da vida, é o início da eternidade. Tem uma frase de Billy Graham que ele disse que o maior feito não foi o homem ter pisado e andado na lua, mas foi o nosso grandioso e maravilhoso Deus ter andado e pisado na terra. Então vamos lembrar do sacrifício de Jesus ao tomarmos os elementos. O pão, que simboliza seu corpo, e o suco da videira, que representa o seu sangue. Oremos. Ó Deus, obrigado te damos por tua graça, pelo teu amor e pelo teu sacrifício, que através de Jesus na cruz do Calvário foi feito em nosso lugar. Que não temamos, Pai, a morte, mas que lembremos que é o início da vida. Que a tua graça possa ser grandiosa em nós e que esse amor tão grande que o Senhor derramou na cruz do Calvário possa valer dia a dia nas nossas. Te agradecemos imensamente no nome poderoso de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Graças e paz a todos. Eu vim trazer a leitura no momento da oferta. E o texto se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo do 10 ao 18, que diz assim: Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti.
Tu dominas sobre tudo, e há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como sombra, não permanecem para sempre. Ó Senhor, Deus nosso, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Deus meu, eu sei bem que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, ofereci voluntariamente todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se encontra aqui, ofereceu voluntariamente. Ó Deus, Senhor do nosso pai Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o coração deles para ti. Amados, eu acredito que nessa leitura você pôde observar qual a disposição de Davi e do povo de Deus no momento de ofertar. Eles tiveram um coração voluntário. Isso faz muita diferença. Deus, ele está observando não só aquilo que fazemos, mas aquilo que nos motiva a fazer o que fazemos. Mesmo que o que fazemos seja adoração. Nesse momento de oferta, como está o seu coração? Qual é a sua disposição no momento de separar uma oferta para lançar diante do Senhor? Examine seu coração. Veja se não há nele algum tipo de contaminação que desvia o foco e tira a alegria de termos o privilégio de ofertar. Porque é isso que deve estar no nosso coração. Alegria, porque Deus tem nos chamado a participar com Ele, inclusive com os nossos bens. Diga para si mesmo que você é um privilegiado, que você está feliz, satisfeito. Convença-se disso, porque é assim que Deus espera que você e eu estejamos nos sentindo na hora de ofertar a Ele. Que Deus veja o nosso coração e se alegre conosco e nos abençoe nesse momento especial. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque a gente tem condições de estar aqui ofertando ao Senhor. Faz com que a gente tenha o coração aberto às ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Aponho a minha fé, sino na graça de Jesus, no sacrifício remido, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, e na angústia sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse
confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, oh ajuda-me, com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh amado meu Jesus, ajuda-me, oh ajuda-me, com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, oh ajuda-me, com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Bom dia, a paz de Cristo, irmãos. Neste culto de domingo, dia 19, nós damos continuidade às mensagens no livro de Efésios. Eu espero que nesta manhã você, sua família, estejam gozando de paz, saúde e estejam tranquilos durante esses dias difíceis em que nós vivemos. A igreja permanece unida, apesar de distantes fisicamente. Permanecemos unidos em espírito. E falando de unidade, eu gostaria dessa manhã ler com vocês Efésios capítulo 4. É um trecho que dá continuidade à mensagem de Manuel da semana passada, onde o apóstolo Paulo faz uma oração pelos irmãos, convocando eles a buscar o poder de Deus que está nele, que é o amor de Deus. É um trecho fortíssimo, um trecho que tem uma mensagem muito profunda. Nessa manhã, eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Este texto de Efésios fala sobre unidade. E vamos ler juntos. Eu gostaria de trazer uma reflexão e uma mensagem sobre esse trecho. Versículo 1 diz assim de Efésios 4. Portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo começa essa sessão fazendo um apelo. Note que ele não apela para a sua autoridade apostólica, como muitas vezes ele começa a sua carta. Ele diz
ao contrário, ele diz: portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ele apela não como apóstolo, mas como alguém que está sofrendo por causa do Evangelho. E que assunto tão importante é este que o apóstolo vai trazer? É o assunto da unidade. Irmãos, gostaria de começar essa mensagem dizendo que divisão é pecado. Denominacionalismo, no sentido de divisão, não agrada a Deus. A missão da igreja como um todo, ela enfraquece porque o cristianismo está dividido. Já parou para pensar quantas almas, quantas cidades, quantos estados e países seriam cristãos se a igreja fosse uma só? Se a igreja fosse unida? Unida em todos os sentidos da palavra unidade. Não uniformidade, mas unidade, juntos, trabalhando juntos. Este é o desejo de Jesus. Ele colocou isso com muita clareza quando ele fez a sua última oração em João 17. Ele diz lá, versículo 20 e 21. Não peço por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós hoje, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. No versículo 23 ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Se a igreja como um todo fosse unida, ela conseguiria anunciar Jesus. O mundo iria conhecer Jesus. O mundo iria crer em Jesus. Mas porque a igreja, infelizmente, não tem essa unidade ainda, o mundo não conhece Jesus. Tantos lugares no mundo não conhecem Jesus. Então a unidade, ela é importante. Ela é a vontade de Deus. A divisão, em todos os sentidos, desagrada a Deus. É um pecado. Mas Paulo, ele trabalha a questão da unidade em duas partes. Então eu gostaria de trazer 2 pontos nesta reflexão deste domingo. O primeiro é o ponto de que antes de doutrina vem caráter. Muitas vezes nós achamos que se concordarmos em todas as doutrinas nós vamos ser unidos. Nem sempre é assim. Porque o que na verdade divide nem é muitas vezes o desentendimento doutrinário, o desacordo, mas é a falta de caráter cristão. Ou seja, o pecado entra e há divisão. Então, Paulo começa, antes de tratar de uma lista muito conhecida de 7 doutrinas, 7 doutrinas básicas, ele convoca a que os irmãos desenvolvam caráter cristão. Ele diz, versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, para haver unidade, precisamos primeiro ser humildes e mansos. Quantas brigas acontecem porque a gente simplesmente não admite que está errado? A falta de humildade. Quantas brigas acontecem porque simplesmente nós explodimos de raiva e desenvolvemos um espírito de raiva e rancoroso e não temos a mansidão. Sem essas coisas, não tem como haver unidade. Você pode até estar certo num determinado ponto, mas se você é explosivo, quem aguenta ficar do seu lado? Ele diz não somente isso, mas com longanimidade. Longanimidade é uma palavra antiga para paciência, aguentar, sofrer. Com paciência nós conseguimos ficar juntos, mesmo com pessoas difíceis. E com longanimidade, suportando uns aos outros. É possível, sim, com longanimidade, permanecer juntos com irmãos difíceis na mesma igreja. A longanimidade, a mansidão, a humildade, elas fluem desta virtude fundamental do cristianismo, que é o amor.
ele diz com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, unidade é possível quando desenvolvemos primeiro estas virtudes no nosso caráter cristão. Acima deles, o amor. E veja, unidade não é uma coisa fácil, porque Paulo diz, no final do versículo, no 3, ele diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Existe uma relação entre unidade e paz. Quando o Espírito de Deus trabalha em nós para desenvolver este caráter, vai haver unidade. A unidade gera paz. Não dá para evangelizar, fica muito difícil evangelizar quando existe guerra, quando existe desunião. Quando estamos unidos, a paz vem, unimos os esforços e aí nós conseguimos avançar, na pregação do Evangelho. Então, primeira coisa que Paulo diz, desenvolver o caráter cristão. Agora, ele vai fazer uma lista de 7 doutrinas. 7 doutrinas básicas, essenciais do cristianismo. Ele começa essa doutrina falando sobre o corpo. Eu gostaria, nessa reflexão, de reordenar as doutrinas e colocar numa ordem talvez mais didática. Primeiro, note que ele fala da Trindade. A Trindade, a divindade cristã, como nos foi revelada, está em, primeiro, ele diz, um só Espírito. É o Espírito Santo que trabalha em nós, desenvolvendo esse caráter, dando os dons, como ele vai falar mais na frente no capítulo 4, e unindo a igreja. Depois ele diz, um só Senhor. Sabemos quem é o nosso Senhor, é Jesus. Quando nos convertemos, nós deixamos todos os outros senhores e adotamos Jesus como nosso único Senhor. É Ele quem manda em nós. Sua palavra é mandamento. Depois ele termina no final, no versículo 6. Um só Deus. Este Deus é o Deus Pai, é o Deus que reina, é o Deus soberano, porque ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, não tem ninguém que esteja acima de Deus, age por meio de todos, não há ninguém que possa resistir ao agir de Deus, e está em todos, no sentido de que todos nós, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Paulo menciona a Trindade nessa lista de 7 doutrinas. Então, de 7 menos 3 sobram 4. As outras 4 são um só corpo. Apesar das divisões, universalmente existe uma só igreja. Por quê? Porque existe um só cabeça, que é Jesus. Depois ele diz uma só esperança. A esperança é uma doutrina chave do cristianismo. Que esperança é esta? Que Jesus vai voltar, julgar vivos e mortos, ressuscitar a todos e haverá a vida eterna para aqueles que creem nele. Essa é a nossa esperança. Este mundo não oferece muita esperança. Oferece alívios, melhoras, mas esperança contra o pior dos inimigos, não. Depois ele diz uma só fé. Uma só fé no sentido de que é preciso que todos creiam em Jesus. Este é o ponto inicial, esse é o ponto de partida inicial para a salvação. Todos precisam crer. Essa fé única em Jesus que nós precisamos colocar para nós sermos salvos. E aí ele termina com a única doutrina que é, na verdade, uma prática. Um só batismo. Só existe um batismo hoje. Não existe mais o batismo de João, não existe mais o batismo com o Espírito, foi um evento histórico. Não existe mais batismo no sentido de sofrimento. Existe somente o batismo praticado pela igreja, aquele que Jesus nos deu, e é nele que, pela fé, nós somos unidos a Cristo, e unidos a Cristo estamos unidos ao cabeça e estamos unidos ao corpo, pregando essa única esperança. Então, esta doutrina, essa série de 7 doutrinas, elas são o denominador mínimo comum da igreja cristã. Toda igreja precisa acreditar nesses 7 pontos. Tem que haver unidade básica em cima dessa essência
cristã. É a suma do cristianismo, é o resumo do cristianismo. Então, acreditamos que se desenvolvermos o caráter cristão, no sentido de que nós vamos viver uma vida segundo o Espírito, nos livrando do pecado, e entendemos bem essa doutrina, com amor, é possível sim haver unidade. Então, é possível que a igreja permaneça unida, é possível que a igreja concorde nessas coisas. Se houver algum irmão que não concorda num ponto ou no outro, nós vamos com amor suportando esse irmão. Se tem algum irmão que tem um caráter difícil e que provoca divisão, nós vamos com amor suportando esse irmão. Até que haja unidade do corpo de Cristo. Até que a igreja se una e cumpra a sua missão. Então, para concluir, meu irmão, eu gostaria de deixar o desafio. Esta semana, ore pela Igreja de Cristo em São Lourenço, para que ela seja mais unida ainda. E mais, ore pela igreja no Grande Recife e no Brasil, para que ela entenda a importância da unidade que Jesus orou. Ore pela igreja no mundo, em tempos de coronavírus. Igrejas em lugares em que ela está sendo perseguida. E é interessante, a igreja sob a diversidade, debaixo da diversidade, ela se une. Aqueles que não querem nada com a igreja, saem. Aqueles que amam a igreja, ficam e se unem. Ore pela igreja no sentido universal, em todos os 4 cantos da terra. Ore para que a igreja, nesse período em que estamos passando, ela possa concluir, levar avante a sua missão de fazer Jesus conhecido, de fazer Jesus crido entre as nações. Este era o pedido de Jesus. E a Igreja Unida, ela é uma igreja forte. Uma igreja unida, ela consegue reunir recursos, reunir esforços e começar um trabalho no outro bairro, começar um trabalho numa outra cidade, começar um trabalho num outro estado, até mesmo num outro país. Mas para isso é preciso unidade. Imagine o quanto nós conseguiríamos se houvesse unidade, mais unidade na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Então, depois desse assunto, o apóstolo Paulo vai falar na próxima semana sobre o funcionamento do corpo, como a igreja funciona. A igreja, ela tem seus dons e ela é como um corpo em que os membros estão unidos e precisam funcionar. O nosso irmão Bira, que virá a próxima semana, Deus permita, vai tratar desse assunto. Durante essa semana, eu convoco mais uma vez, ore pela igreja. Estamos passando tempos difíceis. Estamos passando dias difíceis. Eu acho, pessoalmente, que não vai acabar tão cedo. Mas é possível a igreja permanecer unida. Que Deus abençoe a sua igreja, que ela se una mais e ela possa atingir a missão, alcançar a missão que o nosso Senhor nos deixou. Uma boa semana para todos vocês. Deus os abençoe. A paz de Cristo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti.
você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, só pra ti. Espero em ti. Eu creio em ti, Senhor. Que cada um de nós possa crer que o nosso cuidado está nas mãos de Deus. A paz de Cristo a todos. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos chegando no final do nosso culto online. Quero deixar um versículo para meditação que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, que diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O versículo, ele diz: alegre-se sempre, ore continuamente, que o nosso coração esteja ligado ao coração do nosso Pai. E dê graças a Deus por tudo, agradeça a Deus por todas as coisas, por todas as circunstâncias que acontecem em nossa vida. Isso é a vontade de Deus, isso nos faz feliz. Se nós que somos pecadores sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus que nos ama infinitamente. Eu fiz um desafio para mim de agradecer a Deus mais, de parar de reclamar. Eu desafio você também a fazer o mesmo, de parar de reclamar e agradecer a Deus independente de sua situação. Todos nós estamos passando por um momento difícil devido ao cenário da pandemia. Mas nada é por acaso.
Nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, agradeçam a Deus. Treinem seus pensamentos, sua fala, seus olhos para enxergar coisas boas com gratidão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por mais um culto, obrigado por mais um dia. Abençoe, ó Pai, a nossa vida, nos proteja, nos livra de todo mal. Obrigado por estar sempre conosco, obrigado por seu amor, obrigado por sua misericórdia. Abençoe mais uma semana que está por vir e nos ajuda a enfrentar esse obstáculo, essa barreira devido à crise da pandemia. Pai, obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.